Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso segundo vídeo da série A Volta de Jesus. É isso mesmo, se você está me acompanhando já desde o começo, já pega a sua Bíblia, já pega o seu bloquinho de papel e caneta. Se você ainda não assistiu os dois vídeos que já foram postados, então volta lá, assiste os dois e depois você vem aqui e assiste mais esse, porque senão esse vídeo não vai fazer muito sentido para você, tá bom? Para você que é líder de GC, é líder de célula, está discipulando alguém ou deseja se aprofundar na palavra de Deus, então esse vídeo é para você, tá? Já pega a sua Bíblia e abra em Apocalipse, capítulo 22, do versículo 12, que diz: Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. E o segundo texto se encontra em Apocalipse 22, do versículo 20, para que você possa meditar. Então a aula de hoje tem como tema: Ele virá como prometeu, ou seja, ele cumprirá a sua promessa. Então, afinal de contas, por que a Igreja de Cristo parece estar sempre indiferente quanto a essa promessa? A gente falou no vídeo introdutório que o que parece é que as pessoas só lembram que Jesus vai voltar quando acontece alguma catástrofe, não é mesmo? Quando alguma coisa está feio, digamos assim, é que as pessoas costumam lembrar a respeito da volta de Cristo Jesus. Se a gente for parar para pensar mesmo, quantas vezes você ouviu pregações recentes que falam a respeito dessa verdade? Ou nos lançamentos atuais de músicas gospel, que se chama, quantas canções de fato falam a respeito da volta de Cristo? Você já parou para observar isso? Então, o apóstolo Paulo, ele escreveu em 1 Coríntios 15:19, que se esperamos Cristo somente nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Isso é muito forte. Então, é desesperador pensar que nós vivemos sem sequer lembrar do que ele nos prometeu, do que a Bíblia está recheada, das palavras que ele falou. Então, quando não lembramos, nós não oramos. Então, quando a gente não ora, não tem como a gente aguardar com ansiedade a respeito de Cristo, não é mesmo? Não tem como a gente aguardar por ele. Se a gente não lembra e a gente não ora, o desejo e a fome por ele não vem. Então você consegue entender isso? E se esse desejo não vem, não tem como a gente esperar ou apressar a sua volta. Então você concorda que, por exemplo, vou fazer uma pergunta agora para que você possa meditar. Quantas vezes você orou esse ano? Nós estamos no mês de maio de 2024, tá? Nós temos aí 5 meses, praticamente. Então, quantas vezes, durante esses 5 meses do ano de 2024, você orou, assim, orou chorando, pedindo a Deus para que essa promessa da sua volta se cumprisse? Quantas vezes, de fato, você parou, sentou e desejou, puxa vida, como eu queria que Cristo viesse hoje? Você já parou para pensar nisso? De fato, sendo sincero, você já parou para refletir sobre isso? Outra pergunta é, será que durante esses 5 meses você sentiu dor de saudade, almejando ou desejando ver o Senhor Jesus face a face? Sabe, em Apocalipse 22:17 diz que o Espírito ele está clamando, mas nós como noiva de Cristo, como igreja de Cristo, nós precisamos estar alinhadas, ligadas, unânimes com esse Espírito clamando, o Espírito e a noiva. A gente precisa estar junto. Mas a verdade é que como é que nós ouviremos esse clamor do Espírito e passaremos a clamar também com ele se nós não dermos ouvido àquilo que ele está clamando dentro de nós, não é mesmo? Então, quando Jesus ele foi levado de volta ao céu, a gente vai ver isso em Atos capítulo 1, os discípulos e algumas testemunhas presentes ali ficaram olhando para cima e ficaram olhando ele subir e sendo coberto pelas nuvens sem piscar os olhos. Você consegue imaginar essa cena? Eles estavam ali, Cristo estava sendo levado ao céu, e eles começam a olhar sem piscar os olhos, vendo Cristo, até que Cristo ele foi coberto por uma nuvem. Então, a palavra de Deus vai dizer que imediatamente 2 homens apareceram perto deles e perguntou: varões galileus ou galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Olha só o que eles disseram para confirmar o que Cristo disse antes, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. E isso é mais uma garantia de que Cristo virá. Esses 2 homens vestidos de branco, eles vieram para testemunhar e testificar: Cristo cumprirá a sua promessa. Então, se os discípulos viram Cristo subir e ser elevado aos céus a olho nu, esse mesmo Cristo virá a olho nu, e todo olho verá, e toda língua confessará que ele é o Rei para sempre. Em Apocalipse 1:7 diz o seguinte, eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Amém significa que assim seja. Então, o que nós devemos ter em mente? É que
essa promessa vai se cumprir. E o segundo ponto é referente a muitos zombadores que têm se levantado nos nossos dias. Então, se Cristo de fato vai voltar, a pergunta é quando? Você já parou para pensar nisso, tá, Suneli? Mas quando, né? Muitos zombadores, inclusive, já se levantaram antes, agora e vai continuar se levantando depois para zombar dessa promessa. E sabe, afinal de contas, aonde é que está Jesus? Cadê o cumprimento da promessa? Afinal de contas, já faz tanto tempo que ele falou a respeito disso, a Bíblia está recheada de passagens dizendo que ele vem, mas afinal de contas, cadê? Hein? Cadê Jesus? Aonde é que ele está? Então a vida que Cristo conquistou na cruz para nós, ela é uma vida eterna. Isso já foi dito nos vídeos anteriores, então não haverá... Agora imagina só, essa vida eterna que Cristo conquistou para nós é uma vida perfeita, onde não vai haver doenças, onde não vai haver dores, onde não vai haver tristezas. Então quem saberá o que é angústia? Quem saberá o que é morte? No reino que Cristo conquistou para nós, na vida que Cristo conquistou para nós, nada disso vai existir. Então a vida eterna, não haverá despedidas, a morte não vai dominar mais a raça humana. Então essa é a vida que Cristo conquistou na cruz do Calvário, sem coisas, sem fases ruins, sem fases ruins. Então não viva como se Cristo nunca fosse vir, porque existe uma verdade bíblica, ele virá. Muitos inclusive já ouviram tanto que Jesus está voltando, que até rebate. Eu mesmo já ouvi isso, tá? E isso aí até a minha bisavó já falava. E até agora nada. Cadê? A minha bisa, a minha tataravó falava sobre isso, de que Jesus está voltando e nada. Até agora nada. Nós estamos no século 21, estamos no ano 2024 e nada desse Jesus voltar. Você provavelmente já deve ter ouvido frases do tipo, não é mesmo? Então esses zombadores que se levantam para falar a respeito da vinda de Cristo, eles zombam com escárnios, ou seja, com zombaria, com o único intuito de causar risos, caçoada. Enquanto eles fazem isso, zombando a respeito da nossa fé, eles fazem isso seguindo as suas próprias paixões. É isso que a Bíblia vai dizer. Então, eles esquecem, como o apóstolo Pedro escreveu, que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiram os céus e a terra, e que o mundo daquele tempo, ele está falando aqui do tempo de Noé, foi destruído pela água, conforme a palavra de Deus havia sido declarado. Então, da mesma forma como Deus cumpriu a sua promessa nos tempos de Noé, ele vai cumprir as suas promessas, ou seja, ele virá como prometeu. E a destruição agora não vai ser por meio de água, mas por meio do fogo. É isso que a palavra de Deus diz. Então, quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra, é isso que Cristo fala em Lucas capítulo 19, 8. O próprio Cristo diz a respeito disso. Então, que possamos, de fato, ser encontrados por Cristo como aqueles que ainda possuem fé e que ainda creem na sua volta. E ele diz o seguinte, em Mateus 24, 35, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, o Senhor Jesus não demora em cumprir a sua promessa, como muitos julgam. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnudado. Isso está em 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 9 ao 10. Então, o que nós estamos falando aqui nesse vídeo é a respeito do fim de todas as coisas, é a respeito da consumação, daquilo que Cristo irá fazer depois. E assim, essa promessa de Cristo não é para causar espanto naqueles que são fiéis, naqueles que o aguardam. Não, isso é para ser motivo de festa para nós. Quem vai ser pego de surpresa são os ímpios, são aqueles que não aguardam por Cristo, são aqueles que vivem zombando da sua volta. Agora pensa bem comigo, em Mateus capítulo 24 conta uma história bem interessante a respeito de Cristo. Eles estavam caminhando com os seus discípulos e houve um determinado momento em que os discípulos começam a ficar encantados com o templo. O templo era assim, um monumento daquele templo. E eles começam a ficar admirados porque o templo ele reluzia, ele era feito com ouro, ele era feito com pedras, então tudo era reluzido ali. Então os discípulos ficavam assim, de boca aberta, digamos, queixo caído, quando eles olhavam para o templo e, uau, nossa, que monumento, que coisa linda. Então eles chegam com Jesus para mostrar para Jesus, né? Olha Jesus, cara, olha Jesus, que monumento incrível. E eles começam a mostrar para Jesus o quanto o templo naquele tempo era lindo demais, era a estrutura, digamos assim. Para quem não sabe, o templo para os judeus era muito importante, era um lugar de adoração. Eles acreditavam que era o único lugar onde eles poderiam adorar a Deus de verdade. E sabe
qual foi a reação de Jesus? Jesus começa a dizer para eles assim, ó, vocês estão vendo tudo isso? Ou seja, tá vendo toda essa grandiosidade que vocês estão admirados? Pois é, eu lhes garanto, eu lhes dou certeza que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todos derrubados. Ou seja, tudo isso aqui, ó, é só ilusão. Tudo isso aqui vai ser destruído um dia, não vai ficar nada. Isso é pequeno demais. Então, Cristo, ele se assenta no monte e os discípulos ficam meio que encabulados. Como assim? Todo mundo fica meio admirado desse templo e esse homem, Cristo, nosso mestre, não está admirado, não. Eles se aproximam de Cristo e eles fazem 3 perguntas para Cristo. A primeira pergunta é, quando acontecerão essas coisas? A segunda é, essas coisas que eles perguntam aqui é referente à destruição do templo que Cristo havia dito, né? A segunda pergunta é, qual será o sinal da tua vinda? E por fim, a terceira pergunta, qual será o sinal do fim dos tempos? Essas são as 3 perguntas que os discípulos fazem para Cristo. E Jesus, ele vai respondendo essas perguntas, não pela ótica dos discípulos, mas pela ótica dos céus, pela ótica da eternidade. No final, ele ainda acrescenta uma informação importante. Ele diz assim, ó, no verso 36 do capítulo 24, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Ou seja, uma coisa importante nós temos aqui, não cabe a nenhum de nós estipular a data de quando Jesus virá. Vocês lembram do filme 2012? Existia uma crença que em 2012 o mundo iria acabar. Assim foi também nos anos 2000 e assim muitos outros anos. Muitas pessoas, pregadores, que se dizem cristãos ou qualquer outro tipo de religião estão se levantando para colocar data em algo que a Bíblia não diz. O próprio Cristo falou, dia e hora ninguém sabe, somente o Pai. Ou seja, não cabe a mim, não cabe a você, não cabe a ninguém estipular a data de quando Jesus virá. Isso não existe. Então, qualquer teologia, qualquer ideologia que tente estipular a data, caia fora, porque isso é heresia. A Bíblia deixa claro que o próprio Cristo falando, o dia e a hora ninguém sabe. Então, essa é a primeira informação que nós temos, tá bom? Jesus não dá nem data, nem hora para o acontecimento de nenhum dos eventos por eles mencionados no capítulo 24. E nenhuma das respostas que ele deu para os discípulos, nem da destruição do templo, muito menos do fim de tudo. Então, o que Jesus fornece aos discípulos são sinais que indicam a aproximação do cumprimento de todas essas predições. Então, para concluir esse vídeo, que é importante, só lembrando que o documento referente a essa série está no link da descrição desse vídeo, para que você possa ter acesso à série em PDF escrita, tá bom? Então, Deus, ele nunca promete alguma coisa para não cumprir. Essa é a primeira coisa que a gente precisa guardar no nosso coração. Então, aqueles que vivem despreocupados, como se Jesus nunca fosse voltar, são esses que serão pegos de surpresa naquele grande dia. Mas é muito feliz aquele que está trazendo sempre a memória a respeito daquilo que Cristo prometeu. É aquela pessoa que deseja por ele. Então, se você nunca orou sobre isso, eu quero te impulsionar, eu quero te desafiar, eu quero te encorajar a orar a respeito disso. Se você não coloca na sua lista, nas suas prioridades de oração, peça ao Espírito Santo de Deus para que ele produza no seu interior o desejo pela eternidade. Em Eclesiastes 3:1 diz exatamente sobre isso, que Deus, ele é aquele que produz no coração, no interior do homem, o desejo pela eternidade. Então Jesus virá e dará a coroa de justiça para aqueles que amam a sua vinda. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Isso é o apóstolo Paulo que diz em 2 Timóteo capítulo 4, do versículo 8. Então a pergunta que eu quero fazer para você é, você espera por esse dia com alegria ou você tem medo desse dia? Fica aí uma pergunta para que você possa refletir. Mas a verdade bíblica é que a volta de Jesus não é para ser temida por nenhum de nós. Muito pelo contrário, é para ela ser almejada. E eu sei que esse almejo só é produzido pelo Espírito Santo de Deus. Então aqueles que amam a Jesus devem desejar por ele mais do que qualquer outra coisa na vida. Os que amam a ele devem criar grandes expectativas com relação à vida eterna que teremos nele. Então, se você nunca parou para refletir sobre isso, ou se isso nunca passou pelo seu coração, esse vídeo é para despertar o seu coração para algo que é eterno, para uma promessa que é infalível e que será cumprida com toda certeza. Que você seja um daqueles que desejam a sua vinda e que será recompensado pelo fato de desejá-lo acima de qualquer outra coisa. Então esse é o vídeo da aula de hoje e eu te espero na próxima aula para dar continuidade referente a esse assunto tão importante para todos nós que somos cristãos. Deus te abençoe.